Boa noite a todos. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Tivemos um vídeo agora há pouco que falava um pouquinho sobre fé, bem produzido, bem interessante. E hoje nós vamos falar justamente sobre a questão da fé. Baseado na história não em Hebreus 11, mas em Mateus capítulo 11. Vou esperar que todos vocês encontrem, para que possamos ler juntos. Ainda escuto algumas pessoas procurando, vou aguardar um pouquinho mais. Nós vamos ler o texto, em seguida nós faremos uma oração e vamos tirar aqui algumas lições desse texto. Vamos começar lendo aqui do capítulo 1 até o capítulo 18. Não sei como é que está aí na sua Bíblia, na minha diz: Jesus prega nas cidades. E em seguida tem um outro título, Os Mensageiros de João Batista. A partir do capítulo 1 diz o seguinte: quando Jesus acabou de dar instruções aos 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar na cidade deles. E aí vem uma outra parte, outro título, Os Mensageiros de João Batista. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu: voltem e anuncie a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis que venho adiante de você, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Que tem outros ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei essa geração? É semelhante a meninos que se sentam nas praças, gritando aos companheiros: nós tocamos flautas, mas vocês não dançam. Entoamos lamentações, mas vocês não pranteiam. Pois veio João, que não comia, nem bebia. E disseram: esse tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas diziam: eis um glutão, um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. E aqui encerramos a nossa leitura. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, a tua palavra está aberta. Aqui lemos, Senhor, alguns textos e pedimos, Senhor, a presença do teu Santo Espírito no meio de nós, para que prepare as nossas mentes e os nossos corações para escutar, Senhor, a tua voz. Que nenhuma distração, que nada, Senhor, nos impeça de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Por isso, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Nesse texto podemos tirar aqui algumas lições. E a primeira lição que podemos tirar é a lição no capítulo 11 e o versículo 1. Quando diz que Jesus acabou de dar instruções aos 12 e já saiu dali para ensinar e pregar nas cidades. Essa é a primeira lição que a gente tira dessa história. Jesus era um homem que não parava. O tempo todo ele estava trabalhando em benefício das pessoas. Jesus foi o maior exemplo de ser humano que já esteve aqui nessa terra. Ao mesmo tempo que ele era humano, ele era Deus. O nosso maior exemplo nos deixou essa ideia de que a nossa vida ela não pode ser uma vida parada. Ele estava dando instrução ali para os discípulos, daqui a pouco já saiu para pregar nas cidades. A nossa vida ela precisa ser uma vida de serviço aos outros. E se a gente pesquisar, hoje já está comprovado por vários profissionais da área da saúde, da área da medicina, da área da psicologia e tantas áreas, que quanto mais servimos as pessoas, mais somos felizes. Quanto mais servirmos aos outros, isso traz uma série de benefícios ao corpo, à mente, inclusive até mesmo a prosperidade também financeira. Algumas pessoas, se você observar, que geralmente têm fortunas, né, costumam doar parte das suas fortunas, costumam fazer trabalhos filantrópicos. E quanto mais eles fazem, muitos deles dizem, como o nosso irmão, o Milton Afonso, nós temos um irmão na igreja que abriu diversas rádios aqui na divisão sul-americana. Quando eu fui missionário no Equador, tinha uma escola adventista lá na cidade, e os irmãos disseram, olha, essa escola aqui foi uma pessoa do seu país que construiu. Foi o Dr. Milton Afonso que construiu essa escola aqui, só com os recursos dele. E a gente, quando vai ler um pouco a história dele, tem a biografia, ele diz que quanto mais ele ajuda a igreja, quanto mais ele faz pelos outros, mais ele é abençoado. E essa é a primeira lição que a gente tira. A nossa vida não pode ser uma vida parada. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de serviço aos outros, de se preocupar com as outras pessoas, com pessoas que muitas vezes têm menos do que nós. Não precisa ser rico ou milionário como Milton Afonso. Talvez seja alguém na sua casa, na sua família, que precisa de algo que você pode ali ajudar. A segunda lição que a gente tira dessa história, e eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, que é o momento em que João Batista, ele pede para que seus discípulos fossem perguntar se ainda viria um outro discípulo, um outro Messias, ou se era realmente Jesus. E quando não temos muita compreensão da Bíblia, ao lermos esses versos na primeira impressão, não sei se isso aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, a gente pensa que João Batista está com dúvida. Será que realmente aquele é Jesus? Será que realmente aquele é o Messias ou ainda virá outro? Né? E aí esse texto me chamou muita atenção, eu li alguns meses atrás, e aí eu fui me aprofundar um pouco para saber. Será que realmente João Batista tinha dúvida de quem era Jesus? E aí eu fui procurar no comentário bíblico. Eu achei algo bastante interessante. Diz o seguinte no comentário bíblico de um teólogo chamado Henry Mateus. Diz o seguinte: João não estava duvidando de Jesus, nem tirando satisfação. Ele estava em um momento difícil e buscou a Jesus para fortalecer a sua fé. Acreditamos que a fé de João não falhou nesse assunto. Ele só desejava ter a sua fé fortalecida e confirmada. Outros pensam que João enviou os discípulos de Cristo para tirar satisfação com ele. Mas, na verdade, não era isso. E é por isso que a gente está falando. O tema dessa mensagem é sobre fé. João Batista, ele era um homem de fé. E quando ele procura Jesus, como diz aqui num comentário bíblico, não era porque ele tinha dúvida se ali era Jesus. Ele estava passando por um momento difícil, ele estava encarcerado, um momento de luta, e aí ele queria, como diz aqui no comentário,
fortalecer a sua fé. Era a única coisa que ele queria. Um momento de fortalecer a sua fé, num momento em que ele estava ali encarcerado, um momento difícil, como foi a vida de João Batista. E aqui a gente tira a segunda lição desse capítulo para a nossa vida. Em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, muitas vezes, esses momentos eles vêm para que a nossa fé ela seja fortalecida. E tudo o que queremos, né, é uma vida tranquila. Quando os momentos difíceis aparecem, às vezes a gente chora, a gente busca ajuda, a gente não vê solução, olha para todos os lados, não encontra solução alguma. Mas a vida de João era um pouco parecida com a nossa. Encarcerado por fazer a vontade de Deus, condenado por um crime que não cometeu, e todo mundo conhece a história, simplesmente porque a esposa do imperador queria a cabeça dele, ele teve a sua cabeça cortada. E ele teve medo, imagina, se coloca na situação de João, preso, encarcerado e sabendo que sua cabeça seria cortada. Ele estava com medo, mas mesmo com medo ele não perdeu a fé. E há momentos na vida em que nós também teremos medo, em que nós também enfrentaremos dificuldade na nossa vida, mas que possamos ter essa certeza, que os momentos difíceis das nossas vidas, muitas vezes, eles servem para nos fortalecer a fé. E assim como João, nós sabemos que existem muitas soluções. Às vezes precisamos procurar ajuda à igreja, a um amigo, a um parente, ou até mesmo a medicina. Isso é indicado pela Bíblia, não é errado procurar ajuda. E muito pelo contrário, a igreja aconselha que nós procuremos ajuda. Mas, além da ajuda humana, o exemplo que João nos dá aqui é que a nossa fé ela tem que ser fortalecida em Cristo Jesus. Devemos buscar os recursos humanos? Sim, não há problema nenhum, isso não é falta de fé. Muito pelo contrário, a teologia da nossa igreja, uma teologia voltada para a saúde, ela nos orienta que nós devemos procurar ajuda quando necessário. Mas além da ajuda humana, assim como fez João, precisamos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Aí você pode perguntar, mas Albert, essa aqui não seria a visão desse teólogo? Essa ideia de que João não estava duvidando se ali era Jesus, será que isso realmente é bíblico? E se você observar, não é à toa que Jesus ele faz uma série de elogios a João, do capítulo 7, ou do versículo 7, até o versículo 14, são feitos vários elogios a João. Ou seja, o que esse teólogo está falando não era errado, ele está em harmonia com o que diz as Escrituras. Se houvesse realmente um conflito entre Cristo e João, Jesus não haveria mencionado que não existiu na terra ninguém mais importante do que João Batista. E o que eu acho interessante, no versículo 7, acompanhe comigo, diz o seguinte: quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E aí, ainda estudando nesse comentário bíblico, um caniço agitado pelo vento é algo que não é estável. Jesus está perguntando, será que João era um caniço agitado pelo vento? Eu não sei quantos de vocês aqui já foram na Agrovale. A Agrovale é uma grande empresa que tem aqui em Juazeiro. E o caniço é toda aquela planta que é parecida com a cana. Se der um vento, vai para um lado. Se o vento vier do outro lado, ela vai para o outro. E às vezes eu estou indo para a roça, a família da minha esposa é de lá, daquela região. Moraram muito tempo ali na vila da Agrovale, na área 5. E às vezes a gente vai para lá passar o final de semana. E sempre que chove, que dá um vento, a gente passa, a cana ela está toda derrubada. Porque ela não consegue ficar em pé se o vento ele for muito forte. E Jesus ele quis dizer o seguinte sobre esse caniço agitado pelo vento. João não era uma pessoa que se deixava se abalar por qualquer vento. João não era uma pessoa, e por isso que o que a Bíblia fala vai de encontro com o que esse teólogo, Henry Mateus, fala, que realmente não havia um conflito ali entre Jesus e João Batista. João não era um homem que se deixava se abalar por nada.
Ele apenas estava passando por um momento difícil e queria a sua fé fortalecida. Ele só estava confirmando a sua fé. E diz, ele não era uma pessoa instável. Lógico, sofria assim como nós. É humano, tem medo. E é comum nós, enquanto humanos, termos medo em diversas situações, em situações da vida. Sentir medo, sentir pavor, não saber o que fazer, sim, é normal. Mas jamais, jamais, em momento algum, devemos perder a fé. Essa é a mensagem que Jesus quer nos ensinar por meio dessa história. Não podemos ser como um caniço agitado pelo vento. E ele diz, João não é um caniço agitado pelo vento. Mesmo naquele momento de dor, a sua fé, ela estava firme. Versículo 11 diz o seguinte, em verdade vos digo, e aqui vem a confirmação, que não havia um conflito entre Jesus e João Batista. Em verdade vos digo, entre o nascido de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aqui vem outra característica de João Batista, que muito tem a nos ensinar. É um detalhezinho, é uma palavra, mas sempre que eu prego, eu gosto muito de prestar atenção nos detalhes. Eu sempre digo para os meus alunos, os meus liderados, desbravadores, até mesmo aqui na igreja, quando eu era professor dos meninos, muitas vezes o ensinamento bíblico, ele não está naquilo que todo mundo já sabe, naquilo que a gente já é acostumado a ver. Às vezes o ensinamento ele está em uma palavrinha, às vezes esquecida ali. Veja o que diz aqui o versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E os que usam de força se apoderam dele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, para alcançar o reino de Deus, é necessário lutar. Para alcançar o reino de Deus, você precisa lutar. E lutar com todas as suas forças. Todas as suas forças. Não é algo simplesmente, você veio aqui, eu aceito a Jesus. Se batizou nesse tanque, desceu as águas, nasceu, pronto. Já está tudo bem. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Jesus disse que a vida ela é feita de lutas. E os que usam de força, aqueles que lutarem, aqueles que perseverarem até o fim, são esses que irão alcançar esse reino dos céus. A violência aqui não é de briga, não é essa violência que a gente conhece. Ele está falando da luta espiritual que nós temos. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é espiritual. E só existe uma única forma de vencermos a luta espiritual. É através de jejum, oração, leitura da Bíblia. É algo que é falado toda vez que você vem a essa igreja, seja na escola sabatina, seja numa programação especial, seja em um culto. É impossível você não ver algum mensageiro falar que nós devemos orar mais, ler mais a Bíblia, passar mais tempo com Deus. Porque essa é a única forma de vencermos, essa é a única forma de alcançarmos a nossa salvação. E aqui há uma advertência também para os fariseus. Aqueles que achavam que Jesus estava ali brigando, discutindo. Diz o seguinte, versículo 16. Mas, a que compararei essa geração? Jesus falando agora daqueles que ouviu João e daqueles que ouviu Jesus. O que é que eu vou fazer com essa geração? É semelhante a meninos sentados na praça gritando aos companheiros. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Nós entoamos lamentações, mas vocês não pranteiam. E aí eu fui pesquisar um pouquinho para saber o que é isso. Brincadeiras de toca-flauta era comum em festas de casamento. E essa era uma brincadeira infantil que as crianças faziam na festa de casamento, que duravam dias no Oriente. Naquele período da época de Jesus, a festa de casamento podia durar 1 semana, 2 semanas. E precisava ter um momento ali para que as pessoas se confraternizassem. Precisa ter um entretenimento. Às vezes a gente passa um final de semana em um retiro, em uma roça. Precisa ter algo ali para entreter, porque daqui a pouco se torna um tédio. Às vezes a gente vai para a roça, precisa levar um dominó, alguma coisa para entreter ali uma dama.
Porque chega um momento que se torna um tédio, se você não tiver o que fazer. E isso era uma forma, como as festas eram grandes, as crianças ficarem quietas e se comportarem. Jesus estava dizendo, os fariseus são igual essas crianças aí que ficam brincando. Um toca, não quero dançar. Então vamos agora lamentar. Também não quero lamentar. Eles eram infantis, imaturos. Eles não entendiam que para alcançar a vida eterna, para alcançar o céu, precisava de esforço. E aí ele continua dizendo, versículo 18. Pois veio João, que nem comia e nem bebia, e as pessoas diziam, ele tem um demônio. O que não comia e não bebia. Ou seja, João Batista foi o primeiro a pregar, ele veio à frente de Jesus, preparar o caminho para Jesus. E aqueles homens eram como crianças imaturos espiritualmente e diziam, nossa, esse aí tem o demônio, porque não come e porque não bebe, eu não vou acreditar na mensagem dele. Depois veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e as pessoas diziam, olha, agora vem um glutão, bebedor de vinho, amigo do publicano e dos pecadores. Veio um, disseram, não, esse não presta. Veio outro, disseram, esse não presta. E o que podemos aprender aqui também com essa geração incrédula, como disse Jesus? O que é que farei com essa geração? E aqui tem uma lição muito importante. Quando as pessoas elas não querem ouvir uma mensagem, elas não querem aceitar uma verdade. A mensagem de Jesus e João, ela tinha duas coisas em comuns. Arrependimento. Tanto Jesus como João, ele chamava as pessoas para uma mudança de vida. E todos os dias, Deus ele tem nos chamado para uma mudança de vida. Não importa se você tem 15 anos que conhece a Deus, que está nessa igreja. Sempre há algo a mudar, sempre há algo a melhorar. Não importa se você tem 16 anos como eu, e me acho jovem ainda. 16 anos é muito pouco tempo, se comparado aqui ao tempo da irmã Joaninha, irmão Antonino, irmão Gesso, já estão aqui há mais tempo. Muito pouco tempo, 16 anos. Mas mesmo com 16 anos ou com 30, 40, como esses homens e mulheres aqui da fé, nós precisamos crescer espiritualmente. Sempre há algo a mudar. Talvez você ainda esteja conhecendo a mensagem agora, está no vale da decisão, está gostando, está frequentando a igreja, eu gostei dessa igreja, eu quero me entregar a Deus. Sempre há algo a aprender. Talvez você já tenha 2 anos, 3, 4, não importa, todos nós. A mensagem de arrependimento, ela é do jovem ao adulto, do adulto ao pequeno, da mulher ao homem, ela é uma mensagem para todos. O tempo todo, nós precisamos mudar. Sempre haverá algo em nós a ser modificado, a ser moldado por Jesus. Mas mesmo sabendo que há algo que precisa ser mudado, ainda que venha Jesus aqui, ainda que venha João Batista, ainda que venha Albert, Gerson Ferreira, pastor Bulhon, pastor Weber, que é o presidente da associação. Se você não quiser ouvir a mensagem, não vai adiantar nada. Esse era o problema. O problema não estava na mensagem de João. O problema não estava na mensagem de Jesus. O problema estava no fato deles não quererem aceitar essa mensagem. Vinha um, ele dizia, não, eu não vou aceitar, não quero essa mensagem porque esse aqui é assim. Não come, anda com peles de camelo. Aí veio Jesus, que agora se vestia diferente, comia, sentava com as pessoas. Não, esse aqui também não é bom. Para tudo, aquela geração, ela tinha uma desculpa. E talvez hoje nós estejamos nos comportando também como aquela geração. Deus nos pede o nosso coração, Deus nos pede o nosso tempo, o nosso talento, mas aí a gente fica colocando desculpa. Deus pede essa mensagem de arrependimento de João e de Jesus, arrependam-se, mude de vida, cresçam espiritualmente. Não, eu vou deixar para depois. Eu acho que essa mensagem ela não é para mim agora. Eu acho que essa mensagem não foi bem passada, não foi bem pregada. Esse pregador aí não me tocou, não me chamou a atenção. Pode ser o melhor pregador do mundo. Se as pessoas não quiserem ouvir a mensagem, nem o próprio Jesus, nem o João Batista, como a gente viu aqui, é capaz de mudar um coração que não quer ser mudado.
Precisamos de atitudes incomuns. E esse é o último verso, o finalzinho do versículo 18. Mas a sabedoria é justificada pelas obras. E aí eu fiquei tentando entender esse texto, pesquisei. O que é que a Bíblia quis dizer quando fala a sabedoria é justificada pelas obras? Eles criticavam o fato de tanto Jesus e João serem pessoas incomuns. Mas são atitudes incomuns que geram resultados. Esses homens, eles não tinham atitudes incomuns. Eles iam para a igreja, eles ouviam, eles sentavam, eles faziam o sacrifício. Eram homens religiosamente certos, mas que não tinham atitudes incomuns. Jesus era um homem que tinha atitudes incomuns. Ele sentava no meio dos pecadores, das prostitutas, de tudo que aquela sociedade achava desprezível. Jesus, ele estava no meio. João Batista, Jesus, dois homens de atitudes incomuns. E hoje, em nosso mundo, em nossa sociedade, ela está carecendo de pessoas assim como João e Jesus, que tenham atitudes incomuns. Hoje, quando você senta para conversar com alguma pessoa marginalizada, é de lei, parece que o ser humano chegou a um nível que é natural. Infelizmente, a nossa tendência é julgar quando vemos uma pessoa sentada com outra conversando ou falando ali do amor de Jesus. Mas se Jesus estivesse aqui hoje, eu tenho certeza que ele não estaria aqui nesse púlpito pregando ou sentado nessa igreja. Talvez ele estivesse aí nos bares, nos locais que a gente nem sequer talvez teríamos coragem de entrar. Será que hoje nós também não estamos agindo como esses fariseus? Julgando às vezes muitas atitudes incomuns. Talvez, quem sabe, estejamos aqui religiosamente na igreja. Mas está faltando um pouquinho desse Jesus que sentava com os pecadores, que sentava com os publicanos. Quem é você nessa história? Você é aquele que tem uma atitude incomum? Você é aquela que tem uma atitude incomum? Ou aquele que até é religiosamente correto, anda certo, vem à igreja todos os dias, mas quando vê um marginalizado da sociedade, quem sabe olha torto, quem sabe olha com maus olhos? Eu não sei você, mas eu espero em Deus também ter atitudes incomuns, assim como Jesus. Ser justificado pelas minhas obras. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor nos ajude a nos fortalecer na fé, assim como João. Que o Senhor nos ajude também nessa noite a lutar, a brigar por nossa salvação. Que o Senhor nos ajude também a pararmos de colocar desculpas e tomarmos uma decisão de estar ao lado dele. Não importa se você tem 10 anos, 20, 30. Não importa se você nem sequer ainda é membro dessa igreja. Jesus, ele faz um convite para mim e para você. Arrependa-se. Mude de vida. Lute pela tua salvação. Tenha um relacionamento com Deus. Não perca a fé, mesmo nos momentos difíceis, assim como fez João. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, de dizer: Senhor, eu quero, Senhor, me entregar a Ti. Senhor, eu quero tomar uma decisão ao Teu lado. Eu não quero, Senhor, mais colocar desculpas, como fizeram esses homens do passado. Que nem a mensagem do próprio Jesus, nem a mensagem do próprio João foi capaz de levantar aquela geração. Todas essas mensagens que são colocadas na Bíblia, elas estão aqui, postas, como ensinamento para mim e para você. Para que esses erros que foram cometidos lá no passado, eles não sejam cometidos hoje no presente. E possamos assim, fazermos diferente, não como esses homens aqui que colocavam desculpa para a mensagem. Mas vamos agir de maneira contrária, vamos dizer: sim, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero aceitar essa mensagem de arrependimento.
Eu quero aceitar essa mensagem de mudança de vida. Se esse é o seu desejo, enquanto você escutar essa música, fique de pé. E ao final eu estarei orando por você.